Hoje nós vamos falar sobre a Instrução Normativa número 77, de 26 de novembro de 2018. Mas antes de ir para o vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Bom, a Instrução Normativa número 77, ela estabelece os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial. No capítulo 1, falando um pouco sobre as definições, então, no artigo 2, eles são dotados os seguintes conceitos. Boas práticas agropecuárias, então, é o conjunto de atividades, procedimentos e ações adotados na propriedade rural com a finalidade de obter o leite de qualidade e seguro ao consumidor, o que engloba desde a organização das propriedades, suas instalações e equipamentos, bem como também a formação e a capacitação dos responsáveis pelas tarefas cotidianas realizadas. A contagem padrão em placas, então, é a contagem de micro-organismos, bactérias, leveduras e fungos filamentosos, capazes de formar colônias contáveis em meio de cultura sólido e sob incubação aeróbica por 72 horas e uma temperatura de 30 graus Celsius, em conformidade plena com o método de referência estabelecido pela norma internacional ISO 4833, expressa em unidades formadoras de colônia por mililitros de leite. Granja leiteira, então, a definição é que é um estabelecimento destinado à produção e ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao invase e também ao acondicionamento, a rotulagem, o armazenamento e a expedição de leite para o consumo humano direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir do leite exclusivo de sua produção, envolvendo as suas etapas de pré-beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, relação, fracionamento, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e também a expedição. O leite tipo A, então, ele é o leite fluido, produzido, beneficiado e envasado exclusivamente em granja leiteira, conforme estabelecido no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade específico. A Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite, a RBQL, é o conjunto de laboratórios distribuídos em áreas geográficas de abrangência estratégica, com a finalidade precípua de monitorizar e, dessa forma, contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade do leite, em consonância com o objetivo do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, que é a PNQL. O tanque de expansão direta é o tanque de refrigeração dimensionado de modo a permitir que a refrigeração do leite cru até a temperatura igual ou inferior a 4 graus, no tempo máximo de 3 horas, independentemente da sua capacidade, com as características de desempenho e eficiência de acordo com um regulamento técnico específico. O tanque de uso comunitário, então, ele é um tanque de expansão direta utilizado de forma coletiva, exclusivamente por produtores de leite. Titular do tanque de uso comunitário é o produtor de leite, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou legalmente vinculado à propriedade rural onde está instalado o tanque de uso comunitário, devidamente inscrito em sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e corresponsável também pelo cumprimento dos dispostos nessa instrução normativa. Transvase, então, ele é uma transferência do sistema fechado entre tanques isotérmicos de veículos transportadores de leite cru refrigerado coletado na propriedade rural. No capítulo 2, então, fala um pouco sobre o estado sanitário do rebanho. O artigo 13, então, fala que a sanidade do rebanho leiteiro ele deve ser acompanhada por médico veterinário
conforme estabelecido em normas específicas e constar nos programas de autocontrole dos estabelecimentos. O artigo 4, então, as atribuições do médico veterinário responsável pela propriedade rural incluem o controle sistemático de parasitoses, o controle sistemático de mastites, o controle de brucelose e tuberculose, respeitando, então, as normas e procedimentos estabelecidos no regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. O artigo 5, então, fala que é proibido o envio de qualquer estabelecimento industrial do leite de fêmeas que, independentemente da espécie, pertençam à propriedade que esteja sob interdição, não se apresentam clinicamente sãs e com um bom estado de nutrição, estejam no último mês de gestação ou na fase colostral e apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas de diagnóstico que indiquem a presença de doenças infecto-contagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano pelo leite. E também estejam sendo submetidas a tratamentos com produtos de uso veterinário durante o período de carência recomendado pelo fabricante. Ou também que recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do leite. No artigo 6, então, o estabelecimento deve manter como parte do seu controle, do seu programa de autocontrole, o plano de qualificação de fornecedores de leite, o qual deve contemplar a assistência técnica e gerencial, bem como a capacitação de todos os fornecedores, como foco em gestão de propriedades e implementação de boas práticas agropecuárias. O artigo 7 fala para a obtenção de matéria-prima em condições higiênico-sanitárias adequadas, devem ser adotadas boas práticas agropecuárias, conforme descrito pelo estabelecimento em seu plano de qualificação de fornecedores de leite, o qual deve estar incluído no programa de autocontrole da matéria-prima. No capítulo 3, ele fala um pouquinho sobre o plano de qualificação de fornecedores de leite. O artigo 9, então, as boas práticas agropecuárias implementadas na execução do plano de qualificação de fornecedores de leite deve contemplar, no mínimo, o manejo sanitário, o manejo alimentar e a armazenagem também dos alimentos, a qualidade da água da propriedade, a refrigeração e estocagem do leite, higiene do pessoal e saúde dos trabalhadores, higiene de superfícies e de equipamentos e instalações, o controle integrado de pragas, a capacitação dos seus trabalhadores, o manejo de ordenha e pós-ordenha, a adequação das instalações, equipamentos e utensílios, então, para a produção do leite, o manejo de resíduos e tratamento de dejetos efluentes dos animais, e também o uso racional e estocagem de produtos químicos, agentes tóxicos e medicamentos veterinários. Também a manutenção preventiva e a calibragem dos equipamentos de ordenha, principalmente, controle de fornecedores e insumos agrícolas e pecuários, fornecimento de material técnico, como manuais, cartilhas, entre outros, aos seus trabalhadores, e também a adoção de práticas de manejo racional e bem-estar animal. No capítulo 4, então, fala um pouco sobre as instalações e equipamentos. No artigo 12, as dependências da ordenha devem ser mantidas limpas antes, durante e após a obtenção da matéria-prima, que é o leite. O artigo 13, então, fala que a higienização e a manutenção do equipamento de ordenha devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. O artigo 14, então, para a refrigeração do leite cru na propriedade rural, devem ser utilizados sistemas de pré-resfriamento ou tanques de expansão direta, ou ambos. O artigo 15, o tanque de refrigeração e armazenagem do leite deve
Ele deve ser instalado na propriedade rural em local adequado, provido de paredes, cobertura, pavimentação, iluminação, ventilação e ponto de água corrente. Apresentar condições de acesso apropriado ao veículo coletor. Ser mantido sob condições de limpeza e higiene. E também ter a capacidade mínima de armazenagem à produção de acordo com estratégicas de coleta. O capítulo 6 fala então sobre um pouco da coleta e do transporte do leite. O artigo 20 fala que a coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e armazenagem do leite. O artigo 21 fala sobre os processos de coleta do leite cru refrigerado na propriedade rural. Consiste em recolher o produto em veículo com tanque isotérmico através de mangueira e bombas sanitárias, diretamente do tanque de refrigeração em circuito fechado. O artigo 27 fala que o tempo de transcorrido entre as coletas de leite na propriedade rural não deve ser superior a 48 horas. O artigo 28 fala que os carros-tanques devem ser lavados externamente antes do descarregamento e higienizados internamente após a descarga do leite, juntamente com os seus componentes e acessórios. O capítulo 7 fala sobre a recepção do leite. O artigo 30, então, a temperatura do leite cru refrigerado no ato da sua recepção pelo estabelecimento não deve ser superior a 7 graus, admitindo-se excepcionalmente o recebimento até 9 graus. O artigo 37 fala sobre o conjunto dos métodos empregados para a realização das análises, deve ser capaz de detectar diferentes tipos de neutralizantes de acidez, reconstituintes da densidade, substâncias conservadoras e contaminantes. O artigo 37 fala que o estabelecimento que constatar não conformidade no leite analisado no caminhão, ou compartimento de tanque, ou conjunto de latões na recepção do leite, deve preceder a avaliação individualizada das amostras dos produtores individuais ou dos tanques de uso comunitário, referentes ao leite implicado para fins de rastreabilidade e identificação de causas de não conformidade. Dentro desse artigo, então, o parágrafo único, o leite do caminhão ou do compartimento de tanques ou de conjunto de latões que apresentou não conformidade deve sofrer destinação pelo estabelecimento de acordo com o disposto em normas complementares. O artigo 38, então, fala que o estabelecimento deve realizar análise individual do leite de todos os produtores para a determinação do índice crioscópico, pesquisa de neutralizantes de acidez, reconstituinte de densidade ou do índice crioscópico e substâncias conservadoras, conforme o cronograma definido no seu programa de autocontrole. O capítulo 8 fala um pouco sobre a análise do leite pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite, que é a RBQL. O artigo 40, então, o leite cru refrigerado, estocado nos tanques de refrigeração individual ou de uso comunitário, bem como leite recebido em latões, deve ser coletados para análise em laboratórios da RBQL com frequência mínima de uma amostra mensal para avaliação dos seguintes parâmetros: teor de gordura, teor de proteína total, teor de lactose anidra, teor de sólidos não gordurosos, teor de sólidos totais, contagem de células somáticas, contagem de padrão em placas, resíduos de produtos de uso veterinário e também outros que venham a ser determinados em norma complementar. No artigo 43, a RBQL deve disponibilizar os resultados das análises realizadas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelecimentos e também produtores.
O artigo 44 fala que o estabelecimento deve verificar na propriedade rural as condições de obtenção da conservação do leite, sempre que os resultados das análises realizadas pela RBQL violem os padrões estabelecidos em regulamentos específicos, de forma a implementar as ações corretivas necessárias. O artigo 45, o estabelecimento deve interromper a coleta de leite na propriedade que apresentar por 3 meses consecutivos resultados de média geométrica fora do padrão estabelecido em regulamento técnico de identidade e qualidade do leite cru, refrigerado pela contagem padrão em placas. O capítulo 11, então, fala um pouco sobre as disposições finais dessa instrução normativa. Artigo 60, então, para os testes de álcool a lisarol 72%, deve ser considerado os seguintes resultados: coloração vermelha, tijolo, sem grumos ou com poucos grumos muito finos, isso significa que o leite está com acidez normal e estabilidade ao álcool 72%. Coloração amarela ou marrom claro, ambas com grumo, significa que o leite está com acidez elevada e não estável ao álcool 72%. E a coloração lilás a violeta significa que o leite está com reação alcalina, sugerindo a presença de mastite ou de neutralizantes.